Então, boa noite a todos. Que bom que vocês vieram para essa série de encontros, onde hoje nós vamos tratar desse primeiro princípios bíblicos sobre família. E olha só os outros temas que a gente vai abordar. São 4 temas ao longo de todo o ano. Então, por que esses temas? Porque a ideia é que a gente possa caminhar por um panorama do que é a família. Então, por exemplo, primeiro aqui nós vamos tentar trabalhar aqui, caminhar, sobre princípios bíblicos sobre família. Depois, no próximo encontro, lá em junho, vamos falar do papel do marido e da masculinidade bíblica. Essa eu acho que é uma das coisas tão mal compreendidas nos nossos dias, né? Masculinidade. Depois vamos falar também, daí no mês de setembro, do papel da esposa e a feminilidade bíblica. A gente vai fazer alguns contrapontos aí com essa ideia meio equivocada feminista dos nossos dias. E por fim, a cerejinha do bolo vai ser a ideia de caminhar um pouquinho no que a Bíblia fala sobre criar os filhos para a glória de Deus. Certo? Então eu convido você a fechar seus olhos por um instante. Vamos orar a Deus aqui para pedir a direção dele, ajuda nesse tempo. Pai Santo, graças te damos porque podemos vir aqui aprender mais sobre princípios básicos da família. Ajuda-nos nesse tempo para que, de fato, as nossas ideias, as nossas tradições sejam submetidas àquilo que a tua palavra fala. Que dessa forma possamos viver vidas familiares e de um matrimônio que tem o desejo de te honrar. Esse é o nosso desejo e oração. Então, muito bem, como falamos aqui, a ideia é que nós caminhemos aqui com os princípios básicos sobre família. Então, quando a gente fala de princípios básicos, a ideia aqui tem a ideia de fundamento. Por quê? Porque se você parar para pensar no que é básico, muitas vezes a gente perde um pouco do sentido, né? A gente pensa em coisas básicas, coisas comuns, coisas sem muito valor. Mas não é essa a ideia aqui. A ideia é, como diz ali o subtítulo, restabelecer os fundamentos. Qual fundamentos? Fundamentos bíblicos sobre a família. Fundamentos que têm sido, imagine, numa casa que tem pilares fortes. Então, os fundamentos que estão, os pilares em cima do fundamento, pode acontecer o que for, essa casa permanece firme. O Senhor Jesus falou a respeito disso, quando ele fez uma ilustração a respeito de construir a casa num terreno movediço, onde a chuva vem, o que acontece? A casa cai. Então, a mesma ideia aqui é sobre princípios de família. Se os pilares não estiverem estabelecidos em base firme, qualquer tipo de entendimento dos nossos dias, da cultura, da tradição, vão levar o casamento de um lado para o outro, certo? Então, a ideia aqui é que a gente possa fazer algumas definições sobre casamento e sobre família. E deixa eu só dizer que a ideia do que nós vamos abordar aqui, elas partem daquilo que nós cremos e sabemos que Deus disse por meio da Bíblia. Então, nós não vamos aqui ser exaustivos. A ideia não é que hoje você veio aqui para os 7 passos para o sucesso do seu casamento. Até porque eu acho que teria que ter uns 200 passos, né? Cada dia a gente descobre que existem coisas que a gente precisa melhorar. Então, também nós não vamos ser exaustivos naquilo que a nossa cultura tem jogado a respeito do casamento. Então, nós vamos, na medida que nós caminharmos, abordarmos alguns temas, alguns equívocos que se vendem aí fora, mas que nós não teremos como detalhar cada coisa, porque senão nós faríamos muito tempo aqui. Certo? Mas essas definições básicas, eu acredito que vai lhe dar um fundamento firme, um fundamento sólido, para que a partir desse tema importante, você possa lembrar de voltar aos pilares, porque eles estão sendo os fundamentos atacados. Então essa é a ideia aqui quando a gente fala sobre isso, certo? Então deixa aqui eu estabelecer o fundamento. O que é estabelecer o fundamento? Aqui são algumas perguntas que eu queria que você rapidamente fizesse a si mesmo. O que você pensa a respeito disso? Quando eu falo nisso aqui, o que é o casamento? O que vem à sua mente? O que passa na sua opinião? Todo mundo tem uma opinião, né? Todo mundo vai falar alguma coisa que entende ser o casamento. Ou então, se nós pensássemos o que é uma família? Também é a mesma coisa. Se você perguntar aí nos nossos dias, você vai ver pessoas que acham que uma família é
uma pessoa mais 2 cachorros. Eu não sou contra os animais, eu amo cachorro. Mas o ponto é, o que é família? Qual é a definição que nós vamos aprender ou caminhar a respeito da Bíblia? Outra coisa que talvez você nunca tenha pensado é o seguinte: esse assunto sobre estabelecer os princípios básicos de família é importante mesmo? Ou cada um vai de um jeito, o importante é ser feliz e no fim das contas está tudo certo. Se fizermos o bem, que mal tem, não é? Pode ser um pensamento que você tem. E por fim, o pensamento que você talvez nunca fez a associação de uma coisa que vai levando a outra é: esse assunto, ele realmente vai mudar a minha vida? Vai trazer alguma diferença na prática? Como eu falei no comecinho, os alicerces estão se desfazendo. E não há dúvida de que os valores e práticas da nossa sociedade cada vez são mais atacados. Ou seja, principalmente no que diz respeito à família. Quando você fala em família, todos os lados atacam o princípio de família bíblico. E hoje, ao falar a respeito disso, de casamento, porque uma família, o casamento é a parte que antecede a família, não tem na Bíblia como você ter uma família e não ter um casamento. É uma das coisas que, se você parar hoje para pensar e falar, as pessoas vão dizer assim: eu não concordo com isso. Porque o casamento, afinal de contas, é um contrato. Você tem as suas responsabilidades, eu tenho as minhas. Se alguém não fizer, vamos quebrar esse contrato e se separar. Não é assim que acontece? Ou então, na constituição de uma família. Será que quando você pensa em família, o casamento é importante? Ou, em outras palavras, o casamento é essencial? Você vai encontrar uma infinidade de definições sobre esse tema. Se você pensar a respeito, jogar na internet, jogar no Google, você vai ver todo tipo de definição. No entanto, nós precisamos voltar no começo. O que é voltar no começo? É sábio da nossa parte sempre procurarmos aquele que é o inventor das coisas, né? Então, quando você quer algum tipo de instrumento que você vai trabalhar, ou um telefone que você comprou, o que seria inteligente? Olhar o manual de instruções. Ou seja, o dono deu um manual para você utilizar. A partir do manual, você vai poder desfrutar da melhor forma e também não tem perigo de fazer algo errado. Por exemplo, quando você compra algum instrumento eletrônico que é 110 de voltagem. E se você colocar na tomada 220, vai dar problema ou não? Vai. Então, essa é uma definição simples dos problemas que as pessoas têm quando elas não usam o manual do Criador. Então, por isso que eu falei que nós vamos voltar aqui, lá no começo, aquele que criou a família e aquele que criou o casamento. E para isso, nós precisamos, e para essa ideia, nós precisamos perguntar o seguinte: o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Escritura fala? E deixa eu dizer uma coisa importante aqui, que vai ser o princípio ou vai ser a base daquilo que nós vamos caminhar. Quando nós falamos da Bíblia, o que ela fala, nós sabemos que a Bíblia traz temas espirituais. Nós sabemos que os temas espirituais, eles não são incompreensíveis a quem não crê. Não é que aqui ao nós falarmos da Bíblia, vocês não vão entender. Vocês vão. Mas muitas pessoas, quando não creem na Bíblia, elas não conseguem colocar em prática aquilo que elas escutam. É o que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura. O que o apóstolo estava dizendo lá, ele não estava dizendo assim: olha, quando nós falamos da Bíblia, é em outro idioma. Quando nós falamos a respeito do que a Bíblia ensina, você tem que ter um tipo de adivinhação. Nada disso. É simples e fácil de ser compreendido, mas nem sempre vai ser fácil de ser engolido. Entendeu? Por que eu falei isso? Por quê? Porque o que nós vamos tratar aqui parte da Bíblia. Então a ideia aqui não é querer lhe ajudar apenas exteriormente, falando coisas que você... Olha, os 5 passos que o marido pode fazer para a esposa não brigar. Baixa a tampa, fecha a escova da pasta de dente. Não é isso, embora isso daí ajude, né? Então, isso é importante estabelecer. Vamos trabalhar com o que a Bíblia fala.
E a Bíblia nos diz coisas que são compreensíveis, mas que são espirituais. Certo? Então vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto a respeito dos princípios básicos. Está escrito no número 1. Deus ordenou o casamento. Você sabia disso? Você sabia que o casamento é uma ordem de Deus? Talvez isso seja chocante. E na medida que nós vamos caminhar aqui, os princípios tratados talvez vão mexer com a sua mente. Então, fique aberto a pensar assim: será que eu não posso estar equivocado por tanto tempo? Fique aberto, porque o que você vai escutar não são ideias que eu passei uma semana pensando o que eu vou falar para o pessoal se agradar de mim. Não é esse intuito aqui. O intuito é ser apenas um facilitador do que a Bíblia ensina. Então não sou eu que inventei, mas é o que a Bíblia fala. Por isso que eu falei antes, no ponto anterior, que se você não crer com convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, muitas dessas coisas aqui no seu ouvido vão dizer assim: eu não concordo bem com isso daí não. E não tem problema com isso. Só lembre-se que não é a mim que vocês devem crer, e sim no que a Bíblia diz. Então, Deus ordenou o casamento. Esse é o primeiro ponto. E nós voltamos lá para o começo, justamente em Gênesis, que é o princípio da Bíblia, vocês devem saber, o primeiro livro da Bíblia, e a palavrinha Gênesis quer dizer criação, princípio. Então, esse tema aqui de Gênesis 2:24, ele está junto com toda a descrição da criação de Deus do mundo, do universo, do planeta, dos seres e das pessoas, do homem e da mulher. E no verso 24 ele diz assim, Moisés lembrando: por isso o homem deixa pai e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Percebe a complexidade disso? Quando aqui Moisés está relatando em Gênesis, ele está dizendo um padrão pelo qual Deus instituiu. E algumas implicações surgem desse texto de Gênesis 2:24. Grave aí. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, em primeiro lugar aqui, a ideia disso, Deus ordenou o casamento. Lembre-se disso. Por que o casamento é tão sério e importante? Porque Deus deu uma ordem. É isso que ele disse no capítulo 2, no verso 24. Então, em primeiro lugar, que nós tiramos de informações ali, quando ele diz isso, é que o casamento definido por Deus tem umas características peculiares. Quais são elas? Em primeiro lugar, é uma união monogâmica. O que é uma união monogâmica? Mono de um. É apenas uma mulher e um homem. Então, o casamento do padrão bíblico não é poligâmico, muitos casados. Tanto para o lado da mulher, com muitos homens, quanto do lado do homem, com muitas mulheres. Isso não é bíblico. O padrão bíblico é de monogamia. E isso está lá em Gênesis. No último encontro de jovens, os irmãos da igreja devem lembrar que a gente faz uma vez por mês, foi levantada uma daquelas perguntinhas incômodas dos jovens, né? E eles falaram assim: pois é, mas e como é que a gente fala a respeito, porque a gente tratou desse tema, sexualidade. E eles falaram: pois é, mas Salomão não foi um homem sábio? O que vocês acham? Vocês lembram o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. E aí a pergunta foi, mas então, tem algum motivo para ele ter tantas esposas e concubinas, mais de 800? Eu disse para elas, realmente ele não pensou muito a respeito, como junto com 800 mulheres tem 800 sogras, né? Não, brincadeira. O que eu falei para elas? Não é porque ele fez errado que a Bíblia diz está avalizado. Esse é um dos pontos que deveria nos chamar a atenção. Pense você contando para alguém a respeito da sua história. E você quer que as pessoas acreditem em você. É normal você colocar pontos negativos? Não. O normal seria você só colocar coisa boa. A Bíblia não esconde as falhas e os pecados dos seus heróis da fé, para mostrar justamente que você não deve cair no mesmo engano. E aí o que nós respondemos no final foi: lembrem do começo. Salomão distorceu aquilo que Deus deu no começo. E no começo Deus fez Adão e Eva se unirem. Não adões, não Evas. Um único.
O que nos leva também ao segundo ponto, que essa união no casamento, além de ser um homem e uma mulher, apenas um, ela é uma união heterossexual. Ela é uma união de duas pessoas de sexos diferentes. Um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. Esse é o padrão bíblico. Então, hoje, quando nós acabamos escutando tantas coisas nos nossos dias, não entendam que aqui a ideia é que nós sejamos pessoas que pegam um taco de beisebol e saem na rua dizendo que isso está errado. Não é isso. Mas nós precisamos ter clareza que o padrão bíblico definido para o casamento, numa união profunda e incomparável com nenhuma outra, ela tem esses dois pontos principais. Ela é apenas uma pessoa que você vai casar e ela é heterossexual. Ela não é do mesmo sexo. Todas as deturpações que as pessoas queiram falar a respeito disso, no padrão bíblico, não é casamento. Mas quem é você? Eu não sou ninguém mesmo. Mas a Bíblia, ela deixa claro que para chamar de casamento segundo a Bíblia, é esse primeiro ponto aí. O casamento é definido como uma união monogâmica e heterossexual. O segundo ponto, que é muito importante também, diz respeito ao como a Bíblia trata a respeito da ordem do casamento. O casamento ele é representado na Bíblia como uma aliança. Talvez você não saiba o que quer dizer o termo aliança na Bíblia, mas provavelmente você já usa ou usou, ou enfim, esse anelzinho aqui, que é a ideia de um símbolo de compromisso que nós chamamos de aliança. Na Bíblia, a aliança ela é descrita para descrever o casamento em vários momentos. E é uma aliança ordenada por Deus. Então, quando alguém entra em aliança nas Escrituras, na Bíblia, ela está assumindo um papel solene, um pacto solene e inescapável de compromisso. Então, na aliança, nos termos bíblicos, não é algo que você diz assim, eu não vou dar nem bola. Quando a gente fala em aliança bíblica, nós vemos as várias alianças que Deus fez com o homem. E aí nós percebemos o quão importante isso é, o quão sério isso é. E esse compromisso que nós fizemos em algum momento diante de Deus e das testemunhas que viram, isso é o que é um casamento, não é? Ele é importante. E ele é importante que a gente lembre por que ele tem valor. Não é só pela pessoa que você casa, mas é por causa de quem está lhe assistindo. A Bíblia trata nesses dois textos aqui, Provérbios capítulo 2, verso 17, Provérbios é uma literatura bíblica que tem a ideia de uma literatura sapiencial. O que é isso? É uma ideia de uma literatura de sabedoria. Sabe aquela sabedoria popular que a gente às vezes diz? Olha, seu pai tem mais experiência que você, ele escute. A diferença é que aqui nós temos uma sabedoria que é de experiência, mas ela é suportada pelo padrão de Deus. Então lá no capítulo 2, verso 17, Salomão, aquele mesmo que fez todas aquelas besteiras, ele está escrevendo para o filho, dizendo como um homem sábio deveria ter ou viver a sua vida. E ele diz assim, no capítulo 2, verso 17, ele fala contra o perigo de escutar a bajulação de uma mulher adúltera, de uma mulher que vem devagarzinho e lança algum tipo de encanto para que você quebre a aliança que você fez diante de Deus e de outras testemunhas. Então ele diz assim, a ideia lá no capítulo 2, ela lisonjeia com palavras. Isso acontece para os dois lados, né? Muitas vezes a mulher está fragilizada porque o marido é um cavalo em casa, e aí vem alguém com, não sei se vocês são do tempo do somebody love, né? Lembra do somebody love? O cara vem com uma conversinha fiada e o que acontece? Palavras lisonjeiras. A pessoa começa a escutar. E aí ele diz assim em relação a isso, ele diz, ela lisonjeia com palavras, deixa o marido que foi casada desde a juventude e ignora a aliança que fez diante de Deus. Sabe qual que é o ditado popular que dá para a gente dizer dos nossos dias disso?
Se ficar com a mulher e ela for muito velha, separa e pega duas mais novas. É exatamente isso que ele está falando. Essa pessoa, ela está quebrando uma aliança que tem valor diante de Deus, em prol apenas de se satisfazer. O profeta Malaquias, aqui que eu escrevi, Malaquias 2,14, também está falando disso. O contexto lá de Malaquias é a nação de Israel, uma nação que foi chamada por Deus para ser povo de Deus e que se afastou de Deus. Quebrou a aliança que Deus havia feito com eles. A aliança dizia assim: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Vocês serão bênção para as pessoas. Mas se vocês me desobedecerem, maldição. E vocês serão amaldiçoados. Em que sentido? Vocês vão deixar de ter a Deus como padrão que vocês deveriam seguir. E o profeta Malaquias é chamado para confrontar o povo. E aí o povo diz assim: mas nós não estamos fazendo nada de errado. É Deus quem está nos abandonando. É Ele que está sendo conosco injusto. E isso acontece nos relacionamentos hoje em dia. A pessoa prontamente coloca a culpa no cônjuge e diz assim: eu não sou o culpado. É ele. Agora, deixa eu dizer para você que a matemática bíblica é a seguinte: 2 erros não fazem um acerto. Então você não tem justificativas para quebrar a aliança que foi feita diante de Deus e das testemunhas. E o profeta Malaquias, ele usa essa alusão do casamento para falar. Com repetidas vezes você vai ver na Bíblia Deus tratando como se ele fosse um esposo e Israel fosse uma esposa infiel, que quebra a aliança. Então, essa ideia aqui deveria nos trazer a clareza do quão importante e profundo é o relacionamento matrimonial. O quão importante e, diante dos olhos de Deus, responsável você deve ser com o seu cônjuge e vice-versa. Então, entenda que aqui a ideia do casamento é como um pacto solene feito diante de Deus. Nem todos fazem aquela parte bonita do casamento que você fala para sua esposa e ela fala, né? Nem todos fazem isso, mas muitos fazem. E muitos chegam a dizer diante das testemunhas: você vai prometer que vai ficar com ela na saúde e na doença, na facilidade e na dificuldade, até que a morte o separe? E as pessoas dizem: sim, eu vou. Mas muitas vezes isso é quebrado como um contrato rasgado. Se não deu certo, o importante é cada um seguir o seu rumo. Mas no padrão bíblico isso não é assim. No padrão bíblico isso deveria ser tido com a mais alta valia. Então, por isso que quando você pensa em casamento na Bíblia, ela não diz assim: faça de qualquer jeito, se apresse, e que se não der certo, você experimentou, não deu certo, você vai experimentando. Não é assim. Por isso que eu disse que muitas vezes nós, ao sermos confrontados, nós vamos dizer assim: mas eu não concordo. Porque, afinal de contas, a pessoa, ela não deve ser obrigada a viver o resto da vida infeliz. Não é? Não é esse pensamento que muitas vezes vem à nossa mente? O problema é que as pessoas estão deixando de lado o que Deus fala sobre casamento. O que nos leva aqui à ideia do que Deus ordenou o casamento. Então, já que Deus ordenou o casamento, o que nós deveríamos pensar a esse respeito? Já que Deus ordenou o casamento deve ser de qualquer jeito. É isso, vocês acham? Deve ser um acordo. Não deu certo, separa. Deve ser por interesse. A pessoa é rica. Porque muitas vezes é isso que nós temos sido ensinados nas nossas famílias, não é? No entanto, a gente deve lembrar que o casamento não é algo banal. Banal é algo que não tem valor, que você trata sem o devido respeito. Diferente das opiniões a respeito do casamento, o casamento é a instituição mais antiga feita por Deus. Já parou para pensar nisso? Não é a igreja, não é o governo, o Estado, é a família. A família é a base, ela é o alicerce. Entendeu por que nos nossos dias tanto se atacam valores familiares? Porque tira-se o fundamento, a casa cai.
A família deveria ser quem faz cultura no mundo. A família devia ser quem dita o tipo de lazer que deveria ser agradável a Deus. Mas o que nós vemos é famílias sendo enxurradas com princípios básicos de família que não são bíblicos. E já que a família veio primeiro, ela é o alicerce, ela é a base da sociedade, nós devemos ter esforço para lutar por isso. Nós devemos nos esforçar e pegar as armas necessárias para preservar. Por isso que enquanto você e eu não entendemos os princípios básicos bíblicos, nós nadamos em areia movediça. Por mais que a gente faça algum esforço, a gente nunca progride. Porque sem o princípio básico bíblico, sabe o que acontece? Desistência. Desistência. Porque você tenta, mas vê que aquilo nunca dá certo. E aí que os motivos da desistência de um casamento, por qualquer motivo, é só você olhar os índices do Brasil de divórcio. Nunca foram tão altos. Assim como índices de pessoas que acham que casamento não é importante, que é coisa do século passado. Ah, isso daí era bom na época do meu avô, mas agora o ponto é, Deus é quem manda no casamento. Por quê? Porque Ele criou, porque Ele ordenou. O que nos leva também aqui a entender, que talvez esteja na sua mente agora, mas o que ele está falando é impossível. Isso que ele está falando é impossível. Cada um tem a sua definição. Não. A família e o casamento são definidos não pelo que eu ou você achamos. Por mais sincero que você possa ser, por mais verdadeiro que você possa ser. Mas o ponto é que precisa ser lembrado é quem é o Criador. Lembra do manual? Fique pensando, você comprando um iPhone. E aí você, ou melhor, no meu caso, um Motorola. E aí você chega em casa e diz para ele, você é um iPhone. Mas ele não é um iPhone, ele é um Motorola. Assim é a ideia de um casamento sem Deus, sem os princípios. Você pode até querer ditar regras, mas quem criou deixou bem estabelecido. E esse é o ponto importante. Não pense na sua cabeça que o casamento é algo que surgiu assim. Então os homens da caverna estavam lá, uga, 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 e pegando as mulheres pelos cabelos, levando. E aí, num determinado momento, teve junto com o fogo a ideia, casamento. Foi assim, gente. Não foi assim. Isso daí é invenção. Isso é ideia de pessoas que querem desacreditar a família. O casamento não é um contrato social que nós homens produzimos para ser útil para a sociedade, embora seja útil para a sociedade. Mas não é assim. Porque se fosse assim, sabe o que ia acontecer? De maneira conveniente não é mais necessário. Como nós percebemos que isso tem acontecido? Nós vemos pessoas falando sobre ter mais liberdade, não é? Mais parceiros sexuais, não é essa a ideia? Porque isso que é a verdadeira alegria? Nós não vemos aumentando o nível de pessoas defendendo o aborto? Porque, afinal de contas, família não tem muito valor. Então, se não teve naquela aventura da noite, não tem por que continuar. Você percebe? Se isso for o padrão que nós vivemos, o casamento de fato é desnecessário. Não é, esse pensamento é lógico. No entanto, o casamento não é assim. Ele não só é fundamental para a sociedade, mas ele é eterno. Em que sentido? O Deus eterno é o que estabeleceu, então ele não é temporal. Ele não muda a cada 20 anos porque a nossa sociedade diz, bom, agora o casamento é assim. Às vezes a gente vê algumas coisas que nos escandalizam do que as pessoas chamam de casamento. Se o casamento for de qualquer jeito, você vai ver que tem países que você pode dizer que está casando com uma criança de 8 anos. E aí? Se não existe uma base estabelecida, quem garante o que é certo ou errado no casamento? Estão entendendo aonde vai? Por isso que nós temos que lembrar, foi Deus quem inventou o casamento e, por consequência, depois do casamento, a família. O que nos leva ao segundo ponto.
Essa frase é boa, né? O casamento é bom, ele não é um fardo. Eu sei que na nossa sociedade atual, ele muitas vezes parece um fardo, não parece? Da maneira como as pessoas falam, parece que o casamento é algo ruim. O que nos leva de volta ao texto de Gênesis. Viu como eu fui gentil com vocês aqui? Eu coloquei os textos para vocês não precisarem ficar olhando a Bíblia. O pastor Fernando é contra isso, viu? O pastor Fernando disse que tem que olhar na Bíblia. E é verdade. Olha o que diz Gênesis 1:18. Lembram que Gênesis capítulo 1, 2 é Moisés narrando como Deus criou todas as coisas. Certo? Não é uma criação de um Big Bang. Lembre-se que, para nós, a Bíblia não só é crível, como ela é irrefutável. Ciência boa, ela não descredibiliza a Bíblia. Ela apenas aponta para ela. Quando nós falamos em ciência boa, nós queremos dizer fatos comprovados, não teorias. Certo? Então lembre-se disso. Ciência não é teoria. Teoria é algo que pode acontecer, mas nunca foi comprovado. Então não se engane, porque assim, eu seguido abro o meu celular, vem aquelas notícias e diz assim, foram achados agora evidências de que existia um dinossauro verde. Aí eu vou ler às vezes, né? Me presto, né? Já não tenho tempo, vou ler. Não tem informação científica nenhuma. É deduções de pessoas que querem chegar a uma conclusão, mas não tem base científica. Entendeu? E isso é importante que a gente saiba. Não estou aqui falando com isso que você deve ser cego para a ciência. Longe de mim. Mas toda ciência bem apresentada ou comprovada e toda a Bíblia bem interpretada não são contraditórias, porque elas vêm as duas do Deus que é verdade. Entendeu? Então assim, mas lá o pessoal é burro, é cego, eles falam que é pela fé e eles... Isso não acontece aqui, tá, gente? Não acontece aqui. Mas é verdade que a Bíblia tem primazia, o fundamento. E aí diz assim o texto de Gênesis 1:18. O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Aqui é a narrativa da criação. E você percebe que o casamento é bom e não um fardo nesse texto. Quais aplicações nós tiramos daqui? Em primeiro lugar, o casamento é o que traz a plenitude de complementariedade. Qual é a ideia? O homem solito, ele está incompleto. O homem sem a mulher, ele não é aquilo que Deus projetou para ele. Essa é a ideia do casamento. A ajuda mútua que vem desse texto, que diz assim, não é bom que esteja só. Por que não é bom que esteja só? Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Deus ia criando e ele dizia assim, e tudo é muito bom. E ele criou e disse que era muito bom. E agora quando ele chega na criação do homem, depois de ter criado o homem, ele diz, não é bom que ele esteja só. Porque ele precisa de alguém que lhe complete. Alguém que faça que ele seja aquilo que eu projetei para ele ser. E percebe que no texto aqui que a gente leu, olha só o texto lá, ele diz, farei para ele uma auxiliadora. Auxiliadora, essa palavra nos nossos dias, querem que eu seja faxineira. Não é isso que passa pela cabeça muitas vezes, se você falar isso nos nossos dias? Gente, a beleza da descrição da auxiliadora na Bíblia é algo que às vezes é difícil até de contemplar com palavras. Como nós sabemos disso? Quando ele diz aqui no texto que a mulher seria uma auxiliadora, alguém que ajude e complete o homem, a ideia que vem é a mesma palavrinha usada para falar de Deus ajudando Israel a sair do Egito. Deus era o auxílio e socorro bem presente. Você entendeu a comparação que aqui o Moisés está colocando? Ele não está colocando a ideia de ser uma auxiliadora como alguém de menor valor, como alguém que deve ser mandada pelo marido como um carrasco. Isso não é bíblico, gente. Isso daí é estereótipo que as pessoas fazem, caricaturas do que a Bíblia fala.
A auxiliadora tem a ideia de uma ajudadora apropriada. Por que é uma ajudadora apropriada? Se você já é há algum tempo casado, você deve saber que normalmente sua esposa tem razão. Eu sei. Normalmente ela tem. Você pode até dizer assim, não, não. Aí depois você pensa, pois é, mas sabe que... É, amor, sabe? Não, eu acho que dá pra... Porque ela é uma auxiliadora idônea. Ela foi colocada lá por Deus para isso. Para permanecer ao seu lado. Para lhe ajudar nas decisões. Para lhe ajudar a tomar as melhores decisões. Só que nesse tempo, esse princípio dos nossos dias pós-modernos, isso está sendo cada vez mais perdido. Porque a mulher não se considera mais uma auxiliadora. Primeiro, porque ela nem conhece o que quer dizer biblicamente o termo auxiliadora. Em segundo lugar, porque todos esses movimentos modernos, feministas, humanistas, dizem assim: mulheres, encontrem sua liberdade financeira. Duvido que não tenha alguém aqui que o pai não tenha dito assim: minha filha não dependa de homem nenhum. Vai estudar. Duvido. Mas sabe o que tem em comum? Essas pessoas que dizem procurar liberdade financeira, liberdade sexual, afinal de contas, quando o homem tem várias parceiras, ele é um garanhão, mas a mulher, quando tem vários parceiros, ela é galinha. Isso não é bíblico, para nenhum dos lados. Ou então a liberdade profissional, né? Não, primeiro eu preciso ser uma pessoa de extremo sucesso para depois eu pensar em casamento. Me entendam de maneira certa. Eu não estou dizendo que trabalhar fora é pecado. Eu não estou dizendo que a mulher não deve pensar em futuro. Mas o que eu estou dizendo é que a liberdade que essas supostas teorias proclamam, ela nunca traz a verdadeira liberdade. Sabe por quê? Porque no manual do dono, do Criador, ele disse que o homem e a mulher foram feitos para se complementarem. Então, todas as vezes que a mulher vai querer ter o sucesso à parte do homem, ela vai chegar à conclusão que ela não está satisfeita. E o mesmo vale para o homem. A mulher é o complemento do marido. E por isso é tão importante. O que nos leva aqui ao segundo ponto. O casamento foi instituído por Deus para ser puro, algo puro. Lembram que o primeiro ponto aqui é: o casamento começa com Deus, porque ele ordenou. E já que Deus ordenou, ele é bom. Por quê? Porque Deus só ordena coisas boas, lícitas, coisas que são proveitosas. Ele não é tolo como nós, que fala para o filho assim: vai comer e tomar Coca-Cola e comer chocolate com 100% açúcar. Ele não é assim. Ele não vai nunca lhe dar algo que vai lhe fazer mal. A diferença é que nem sempre nós estamos dispostos a ouvir. Então, por ter origem em Deus, o casamento é bom. E ele foi instituído, ele foi feito, criado antes da queda. Lembram o que é queda, né? Queda é o momento em Gênesis 3 que fala do problema que o mundo entrou. O que é o problema que o mundo entrou? Pela desobediência de Adão, o pecado entra no mundo. E esse pecado, ele contamina todas as pessoas, não de uma forma que você olhe assim e diga assim: estou com defeitos, mas de uma forma que o relacionamento com Deus e com os outros seres humanos que deveria ser em plena harmonia, não existem mais. Mas volte um pouquinho essa fita, por quê? Porque o casamento é algo bom e foi instituído antes da queda. Não é um plano B. Então, lembre-se disso. Porque me parece que, às vezes, isso eu vejo até crentes. Muitas vezes, do jeito que falam, parece que o casamento é mais uma obra de Satanás, né, do que de Deus. É verdade que alguns podem acreditar que não é bom por causa de todas as responsabilidades que vêm. Então, às vezes, você casa, vem o pacote completo. Cachorro, peixe, gato e a sogra. Mas eu não tenho que falar da minha sogra, ela é boa. Brincadeiras à parte, o que acontece? O casamento foi planejado por Deus para lhe dar a maior cumplicidade que existe nesse lado de cada eternidade, o maior prazer físico e espiritual.
O casamento, esse complemento, onde fala que são uma só carne, ele tem consequências profundas. O casamento é um lugar de honra, onde você honra a sua esposa e sua esposa lhe honra. É um lugar de tanta importância que é como diz aqui Hebreus 13:14, que ele diz que Deus não vai ter por inocente aquele que faz mau uso dele. O que diz o texto é assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. O que é sem mácula? Respeito e fidelidade. Aí ele continua dizendo, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Essas são as categorias que o escritor de Hebreus fala do que é sem mácula, a pureza do casamento. Impuros e adúlteros. Isso não deveria fazer parte dos casamentos. O casamento deveria ser algo sem nenhuma mancha. Essa é a ideia de mácula. É quando você pega uma camiseta branca para vestir e ficou manchada com molho de tomate e não sai mais. Já aconteceu com você? Isso é mácula, isso é a mancha. E o casamento não deveria ter essas marcas. O que nos leva aqui ao terceiro ponto, que diz respeito à sexualidade do casamento. Lembra o que eu falei no ponto anterior? Que existe uma cumplicidade de prazer físico e espiritual? Muito bem. Aqui é um outro tema que nós abordamos no encontro de jovens, que a ideia do tema era em Romanos 12:2, que o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis ao padrão deste século. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele diz assim: não vos amoldeis ao que pensam aí fora sobre uma vida de santidade. A ideia de amoldar é um molde. Então imagina lá eu peguei um moldezinho do Rafael, do meu filho pequeno, de areinha. Daí eu peguei, falei para eles fazer um molde, ficar com a forma. Você imagina um cubo de gelo, a gente pega o cubinho e ele fica com o molde da forminha, não é? Quando o apóstolo está dizendo isso, ele está dizendo a ideia de que nós não devemos ser moldados na sexualidade pelo que dizem aí fora, mas pelo que Deus diz. Às vezes as pessoas caem em dois erros aqui a respeito disso. O primeiro é a ideia de que o sexo é algo ruim e que só serve para procriação, porque senão ele é sujo. E eles interpretam errado a ideia da pureza. Essa é a ideia que talvez você tenha sido criado também, como eu fui, católica romana. O catolicismo, ele em boas vertentes, ele fala isso, que o principal propósito do sexo não é prazer, é filhos. Isso não está errado, que é para filhos, logicamente, porque só temos um milagre que não foi necessário isso, né, na Bíblia, e tem os motivos claros, mas o ponto é que isso não é verdade. A Bíblia nunca limitou isso apenas para procriação, mas para prazer no casamento. Também a outra que deve ser evitada é daí a totalmente oposta, que diz que o sexo e a sexualidade é algo banal, que deve ser usufruído, você deve ter experiências. Eu já conversei com alguns jovens que me disseram mais ou menos assim, mas a gente tem que fazer um test drive para ver se serve no pé primeiro. Essa é a ideia que tem aí fora. Mas não é de qualquer forma. Essa posição do mundo pós-moderno é errada também. Deus fez o sexo como algo bom, como uma dádiva dada para ser desfrutado no relacionamento mais completo, perfeito e profundo, que é o casamento. Porque dentro do casamento você terá intimidade e proteção, fidelidade e compromisso. E a sexualidade é algo tão profundo que ela é descrita com a ideia de se tornar uma só carne. Então você imagina nos nossos dias essa ideia de um troca-troca, o quão ofensivo a Deus isso é. E o quão prejudicial é às pessoas também. As pessoas reconhecem isso, porque o valor do relacionamento é sem compromisso. Só que isso tudo acontece, essa distorção, por causa do pecado. O que o pecado fez na sociedade. E ele tenta sempre deturpar exatamente aquilo que é o mais importante, a família.
E olha só, é algo significativo e importante que eu lhe diga que a Bíblia, no Novo Testamento em especial, ela tem uma série de pecados listados. Não é ideia lá quando Paulo lista ou quando algum outro apóstolo lista, dizer assim, isso é pecado, o resto não é. Mas eles trazem alguns em evidência lá. E é curioso que todas as listas de pecados do Novo Testamento são encabeçadas, colocam como o mais perigoso e o mais atual, ou o mais cometido, pecados relativos a desvios na área sexual. Interessante isso, né? É algo que não é do nosso tempo. É algo que já vem desde sempre. O problema não está no sexo, porque o sexo, as relações sexuais, elas podem ser puras, santas, justas. Você tem cumplicidade no casamento. É o lugar em que Deus deu para você ter intimidade, conhecer um ao outro, ter prazer mútuo. No entanto, isso pode não ser verdade quando é pervertido pelo pecado, fora do âmbito do casamento. A tal ponto que a Bíblia fala que sexo antes do casamento é fornicação. E sexo fora do casamento é adultério. E os dois são abomináveis a Deus. Lembram de Hebreus capítulo 13, verso 4? Deus, ao instituir o casamento, também deixou claro a importância sexual. Interessante isso, né? Então, aquele tipo de joguinho, que é assim, agora ele vai ver, eu vou ficar um bom tempo, ele vai aprender por meio dessa dificuldade, a Bíblia não lhe dá base para isso. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, novamente, ele fala a respeito de que no casamento, o seu corpo não pertence a você, mas ao da sua esposa, e vice-versa. Pesado isso, né? Profundo. Então, o que ele diz lá é que você não deve querer fazer joguinhos do estilo de, agora sim, agora ele vai tomar um gelo. Principalmente vocês, mulheres. Mas isso não dá nenhum tipo de liberdade por um homem carrasco e bruto, que merece, ao invés de uma cartinha de amor, um tijolo na nuca. Existe uma cumplicidade. Existe algo que foi firmado por Deus para ser desfrutado com amor, com valorização. E o princípio de sujeição um ao outro, considerando o outro mais importante, sempre vai ser um guia. Esse é o ponto bíblico. O que nos leva aqui a talvez algumas objeções. Talvez você conheça algumas e talvez você tenha pensado em algumas. Em primeiro lugar, a ideia de não casar. Tem pessoas que falariam, mas a Bíblia diz que o celibato é não casar. É muito bem-vindo. Sim, existem situações em que você vai ficar solteiro. Mas isso não é uma ordem. Essa é uma exceção à regra. O apóstolo Paulo, quando fala disso em 1 Coríntios 7, 26, é importante lembrar o seguinte: a igreja estava em perseguição. E ele diz assim, se você ainda não casou, você imagina num momento de dificuldade. Além de cuidar de você, você ainda vai ter que cuidar de outros. Talvez não seja a melhor escolha. Por isso é importante entender contexto bíblico. Lá, o apóstolo Paulo está falando de uma situação difícil de conduzir uma família. Mas não que não deveria ser desejado. Porque se vocês lembrarem, Gênesis 2,18 que nós lemos, disse que não é bom que o homem esteja só. Como nós lidamos com os dois? Dentro do contexto do texto. E o contexto de 1 Coríntios fica bem claro isso. O segundo, talvez, problema seja... então tá. Então o que você está me dizendo é que vocês não têm problema, que é tudo mil maravilhas, que vocês são aquela família doriana. Já viu a família doriana? Não viram, né? Não fez piadinha sem graça. A ideia é de um padrão de família que não tem problemas. Que sempre está sorrindo, que tudo está às mil maravilhas. Ele chama ela de senhora, ele chama de senhor. Não é isso. Não é isso.
O casamento no padrão bíblico está longe de ser perfeito, porque ele é feito por dois pecadores, caminhando em dificuldade, lutando contra os seus pecados, mas eles têm um guia seguro, que é o padrão da palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos, que o grande problema da humanidade, e aqui englobaria o casamento, é a dureza de coração. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, ele diz: de onde vêm os motivos das guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que habitam dentro do seu coração? Os motivos de briga e discórdia no casamento sempre vão estar enraizados nisso, dureza de coração. Desejo de sempre ter a razão, desejo de nunca se submeter a uma opinião que é melhor que a sua, desejo de sempre estar com a última palavra. E a ideia que nos vendem é, se você colocar os seus filhos para uma escola boa, e se você der cultura e educação suficiente, ele vai se dar bem. Não estou falando nada contrário a isso. Eduque seus filhos, se você puder, leve para uma escola das melhores, dê todo tipo de suporte. Mas isso não resolve o problema, porque o problema é da dureza do coração. Tem um evento que a maioria dos que estão aqui talvez não tenham presenciado visualmente, mas conhecem, que foi no ano de 81, onde existiu um casamento real de um homem chamado Príncipe Charles e princesa... É Diana ou é Diana? Diana, né? Ou Diana. Então vamos lá? Jovens ricos, educados, bonitos, mas que não foram capazes de viver como homem e mulher. Em pouco tempo, o casamento foi desfeito. Porque no próprio poder deles, ou de qualquer um de nós, é impossível. Por isso que casamentos que querem ter base cristã, bíblica, precisam ter transformação de dentro primeiro. Como essa transformação de dentro acontece? Crendo em Cristo, entendendo que Ele é Senhor. E a partir disso, a Bíblia diz que começa a haver uma mudança interior. Não é uma destruição de uma bomba atômica, mas é uma mudança gradativa e de renovação da mente. Então, nós não estamos dizendo aqui que casais crentes não terão problemas, mas que pelo poder de Deus, eles têm a Bíblia para lhes conduzir. E deixa eu lhe dizer uma coisa importante aqui. Talvez você tenha relacionamento com algum familiar seu que tenha uma simpatia com o cristianismo. Então, deixa eu lhe dizer, divórcio nunca é uma opção cristã. Nunca. Sabe quando isso acontece? Quando o casamento é tido como um contrato que não deu certo. Separa porque talvez a mulher não seja a cozinheira que você esperava. Separa porque aquela expectativa tão elevada do príncipe que você ia casar, você caiu na real que era um sapo. E mesmo beijando, ele não volta a ser príncipe. Aí você diria assim, mas e a cláusula de exceção? A Bíblia diz que o divórcio ele pode ser consumado quando existe o quê? Traição. Mas olha o que Jesus disse. Não separe o homem o que Deus juntou. Não separe o homem o que Deus juntou. Mas por causa da dureza de coração de vocês, Deus deu essa cláusula. Porque a dureza de coração de vocês sempre pensa em primeiro lugar no que é mais fácil. Então, mesmo em casos de traição, e aqui eu não falo com facilidade, eu sei que um caso desse deve ser difícil de ser digerido e tudo mais, mas biblicamente falando, a segunda chance deveria ser o caminho. Perdoar e continuar vivendo com essa pessoa. Ah, mas isso não é fácil. Certamente que não é. Por isso que isso é impossível para quem não crê na Bíblia. O que nos leva aqui ao terceiro, mas não menos importante ponto. O casamento, ele inaugura uma nova família. Você já sabia disso? Pensou nisso alguma vez? E aqui eu acho que talvez seja o ponto onde o pessoal mais vai se chocar. Possivelmente as mães. Mas calme. Deixe a Bíblia falar com você. O texto que nós vamos voltar é o mesmo texto de Gênesis 2:24.
Vê que de um versículo sai tanto ensinamento? Diz assim: por isso o homem deixa pai, esse une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Percebeu? Existe aqui algo que vai fazer diferença na maneira em que ele vai viver. O casamento, ele inaugura uma nova família. Em primeiro lugar, porque a partir dessa união profunda e incomparável, existe uma novidade. Entendeu? E nada é mais importante nesse fundamento do que entender ou reconhecer a natureza crucial do processo de deixar e unir. E aqui eu sei que existe dificuldade, porque muitas vezes quando fala para deixar, vem mais gente junto, né? Não é assim? Eu vou casar contigo, mas tem que vir junto. Não acontece assim? Só que existe uma ordem de recomeço aqui. Existe uma ordem de uma nova família sendo constituída. E o casamento, que é a unidade mais básica da sociedade humana. E agora é um momento que talvez você vai se chocar. Sabe qual é a relação familiar mais básica e importante da Bíblia? Relação familiar mais básica e importante da Bíblia? Não é pai e filho. Não é mãe e filho. Não é. Mas marido e mulher. Na descrição existe uma ordem real de corte. Não total, mas efetivo. O relacionamento que existia antes, ele deve mudar. Agora o homem, ele é chamado a se tornar o chefe de uma nova família, que cuida, que dá sustento. Ele deve agora tomar as decisões junto com a sua auxiliadora, só que isso é permanente. Isso não é assim. Se não der mais, você volta para a casa dos seus pais. Não é assim. Você deixa a casa dos pais e faz uma nova família. Então, várias coisas aqui precisam ser transformadas. Por exemplo, se você casou, você deve escutar mais o seu marido do que o seu pai. Você deve escutar mais o seu marido do que a sua mãe. No padrão bíblico. Pesado, né? Pesado. Porque muitos de nós têm relacionamentos, e glórias a Deus por isso, com os pais, muito bons. Mas o ponto aqui é que existe um novo recomeço. E essa ideia de descrição de uma só carne traz essa profundidade. Somente uma coisa pode separar um novo casamento ou uma nova família. Sabe o que é? A morte. Fora isso, não existe justificativa. Não existe. Só que, infelizmente, na nossa sociedade isso foi invertido. E nos choca quando nós pensamos nisso. Você já deve ter escutado frases do tipo assim: separa, porque assim, ex-mulher e ex-marido tem um monte, mas ex-filho não tem nenhum. Então, seu filho vai ser sempre seu, mas... Você nunca escutou isso? No entanto, lá no Éden, quando Deus criou o padrão e disse, isso é bom, ele não criou Adão e um filho. Ele não juntou Eva e uma filha. Ele juntou Adão e Eva. Um marido e uma mulher. E infelizmente, quando mudamos essa ordem que Deus deu, as consequências se arrastam. Você quer ver algumas delas? Aqueles que vivem para os filhos, os pais, de uma maneira a isolar o seu cônjuge, e eles passam anos e anos se dedicando aos filhos, aí os filhos saem de casa. Aí eles olham para trás e dizem assim, eu não sei quem é esse que eu estou casado, porque ele é como um estranho para mim. Porque tantos anos eu vivi em prol dos meus filhos, que o meu cônjuge ficou para trás. Eu não tenho nenhum relacionamento íntimo e profundo. Apesar de que os filhos vão, e quem fica é o seu marido, é a sua esposa. Então, a melhor coisa que você pode fazer, pai e mãe, é construir o seu casamento de amor mútuo com o seu cônjuge, nunca por causa dos filhos. Os filhos fazem parte dessa equação, lógico, nós vamos falar disso. Mas se você quer ser um bom pai para os seus filhos, demonstre isso tratando a mãe deles com respeito, honra e dignidade, protegendo ela e dando todo o suporte físico e emocional que a mulher precisa.
E isso muitas vezes vai estar englobado em você saber os gostos da sua esposa. Em você saber que às vezes ela fazer uma unha fora de casa é importante. E o tema aqui a respeito dos filhos vai ser algo que nós vamos tratar nos próximos. Você viu que vai ter. Existe um ditado que diz assim: é melhor você não morar tão perto da sua sogra que ela venha de chinelo, mas nem tão distante que ela venha de mala. Brincadeiras à parte, isso acontece no meio dos casamentos. Muitas vezes o marido casa com a sogra e não com a esposa. Isso não deveria ser assim num casamento cristão. Sabe por que não deveria ser assim? Porque deveria haver um real desligamento, não um corte. Não entenda que você não vai mais falar com sua família. Não. Mas agora o núcleo da família, as decisões e tudo o que acontece são na cumplicidade de vocês, marido e mulher. Sabe aonde fica exposto isso? Você quer um exemplo de que talvez você precise mudar nessas áreas e você não pensa isso? Com frequência eu tenho visto casais que têm contas totalmente separadas de banco. Aí ele diz assim: você paga a conta da luz e eu pago a da água. E aí nem sabe se o que um tem ou o que o outro tem. Eu não estou dizendo que não possa ter algum tipo de organização, mas eu estou dizendo que quando você casa naquela união mais profunda, como você pode ainda ter a vida financeira separada? Não faz sentido numa coisa tão simples, mas que talvez ao que pensar você diz assim: eu nunca tinha pensado nisso. Receba como verdade, porque é verdade do ponto de vista de Deus. Você tem o seu e eu tenho o meu. Não, é nosso. Você quer ser socialista? Esse é o único momento de ser permitido. Porque é seu, uma só carne. Como você pode dizer isso para alguém que você diz que é uma só carne? O que nos leva aqui ao segundo ponto de uma nova família, de uma constituição. Os filhos são uma bênção, um presente, uma dádiva que vem da aliança firmada na frente de Deus. Lembra? O Salmo 127 trata disso. Ele fala que os filhos são como uma herança que o Senhor dá. E é maravilhoso ter uma aljava cheia deles. A aljava é a ideia do flecheiro. No contexto aqui em que o Salmo é escrito, com frequência a família precisava ser numerosa para se defender fisicamente. Esse era um dos pontos. Mas sempre foi o objetivo da valorização do que é um filho. Não é um fardo, não é um peso, mas é um presente de Deus. E isso foi exatamente a ordem de Gênesis 1:28, lembram? Gênesis 1:28 diz que a gente deveria multiplicar e povoar a terra. E isso foi um mandamento antes da queda. Ah, mas isso daí era... Não, antes da queda. Então, existem diversos fatores que podem ou não influenciar um casal de não ter filhos. Mas o normal para um casal cristão deveria ser a partir desse princípio. Filhos são bem-vindos. Por quê? Porque o que mais vale nesse tempo é a família. É verdade que existem vários motivos. No entanto, lembre-se que, como Deus instituiu assim, que os filhos são um presente, você sempre deve lembrar que você cria os filhos para Deus. Eu já escutei muitas pessoas que falam, e eu entendo o que elas querem dizer. Não estou criticando porque eu queria que elas tivessem uma teologia. Elas dizem assim: ah, você cria para o mundo, né? Filho a gente cria para o mundo mesmo. Eu entendo o que eles estão querendo dizer. Mas a gente deveria criar os filhos para o mundo, vivendo na glória de Deus. Para que as coisas que eles vivem, eles levem Deus em consideração. E a responsabilidade de você, pai, de você, mãe, é liderá-los, ajudá-los, corrigi-los, repreendê-los. Não é passar a mão na cabeça em tudo. E sabe quando que a gente vê que às vezes a gente falha? E isso que é interessante, com boas atitudes. Como assim? Por exemplo,
Muitas vezes nós estamos preocupados que o nosso filho saiba falar inglês, seja um esportista, tenha vários tipos de currículos e está tudo muito bem-vindo. Mas quando você pensa a respeito do que ele conhece de Deus e da sua palavra, ele é nota C-, D-, F. Nas outras coisas você investe tempo nele. Mas para conhecer a Deus, que é o Criador, você não se esforça. Muitas vezes nós delegamos a nossa tarefa de pai, sabe para quem? Para tatas. Mas então, não estou falando, demita sua tata, porque está em falta. Está em falta. O que eu estou falando é não terceirize a responsabilidade. E eu vejo quantas pessoas bem intencionadas que fazem isso, dizendo assim, eu trabalho muito, então eu não tenho como dar o tempo necessário. Deixa eu lhe dizer, seu filho prefere ficar embaixo da ponte com um pai presente do que ganhar o iPhone de última geração, onde ele não tem um amigo presente. Não tenha dúvida disso. Precisamos desse jeito? Não, não precisa ser nesses extremos. Por isso devemos viver com equilíbrio. Por isso devemos colocar o trabalho como importante e necessário, mas sempre submisso à nossa família. Trabalhamos por causa da nossa família. O trabalho não é o mais importante, mas ele faz parte daquilo que é importante. Porque ao colocar nossos filhos debaixo da tutoria de uma tata, você já parou para pensar o quanto ele está aprendendo da tata e não de você? Parou para pensar? É isso que acontece. Só que a maior influência deveria ser nossa. Quando nós pensamos no povo judeu, especialmente nos textos bíblicos a respeito da aliança, o ensino lá fica claro que os pais deveriam estar sempre presentes na vida dos filhos, influenciando. E o texto diz assim: ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Em outras palavras, nós deveríamos ativamente conhecer os nossos filhos. Você sabe a cor preferida do seu filho? O Rafael eu sei, né? Porque ele até pinta de verde. Verde, Hulk. Você entendeu onde eu estou falando? Às vezes coisas simples que têm valor para os nossos filhos, nós não sabemos. Mas algo que você deve ter na mente, esses assuntos da abordagem de criação de filhos, nós vamos falar mais para frente. Não hoje, fique tranquilo, já estamos chegando ao fim. Mas algo que você deve ter em mente é: os filhos são bênção de Deus para criá-los para Deus. É como se Deus lhe desse temporariamente eles. Toda vez que você não faz isso, cria seus filhos para a glória de Deus, é como se você estivesse usurpando o papel que Deus lhe deu como representante dele nos seus filhos. A sua autoridade é limitada à autoridade que Deus dá. E isso é longe de fazer sentido para a nossa sociedade. Se conversar com isso, as pessoas vão dizer: você é louco, que Deus. Mas nós não pensamos assim. O que nos leva ao final aqui. Princípios básicos sobre família. Em primeiro lugar, o casamento não é algo banal e nem a família do jeito que qualquer um quer. Nós começamos aqui falando lá no início sobre os fundamentos básicos de família e casamento. Apesar de não ser difícil de entender cognitivamente, eu não falei aqui nada com palavras difíceis, sem convicção bíblica, que vem pelo poder do Espírito, é impossível você colocar em prática. Olha que interessante, a sabedoria bíblica, quando fala-se em sabedoria bíblica, não está relacionada a mero conhecimento intelectual. Muitas pessoas conhecem a Bíblia melhor que nós, podem conhecer. Mas quando elas não colocam em prática, de nada vale. Então a sabedoria bíblica é a capacidade de colocar em prática os princípios simples que nós aprendemos. O que nos leva ao segundo ponto: o casamento é bom. Todavia, o padrão de Deus nem sempre é seguido. E por fim, aqui, mas não menos importante, o casamento inaugura uma nova família. Então deixa eu fazer algumas perguntas aqui para nós finalizarmos a respeito do que nós falamos. Como você tem valorizado o seu casamento? Você não precisa me responder,
Mas pense, leve para casa essa pergunta e pense. E como eu demonstro a valorização de algo? Dedicação de tempo. Dedicação de tempo, atenção, companheirismo, se importar com as opiniões, se importar com os gostos, com os desejos. Eu sei que às vezes é difícil ficar uma hora longe do lado de fora da Sephora. Não é isso que eu estou falando. Ficar esperando comprar maquiagem, não é isso. Mas é entender que tem coisas que são importantes para sua esposa, que talvez não sejam para você, mas valorize porque ela é seu cônjuge. Tá chegando no fim já. Em segundo lugar, você pensa no casamento a partir da perspectiva bíblica? Hoje você foi exposto ao que a Bíblia fala. Quando você pensa em casamento, o que você ouviu hoje foi novidade? O que você ouviu hoje é história para boi dormir? Ou isso vai fazer diferença na maneira como você vai se comportar a partir de agora? O que nos leva ao terceiro ponto. Reflita quais princípios precisam ser modificados na sua vida, no seu casamento, na sua família, quando você pensa no padrão bíblico. Que princípios eu achava que eram certos, mas hoje eu aprendi que não são. Então, queridos, nos leva a ideia aqui dos princípios básicos sobre a família. Que Deus nos ajude a restabelecer os fundamentos. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz e alcança um lugar tão profundo dentro do nosso ser. Mexe com o nosso orgulho, mexe com conceitos de tradição e coisas que muitas vezes estão enraizados em nós. Mas nos ajuda a mudar, nos ajuda a sermos pessoas que reconhecem que o Senhor é Deus e não há outro igual a ti. Que o Senhor é o Criador e não existe nenhum outro em que nós possamos aprender. Nos ajuda a termos essa sabedoria, não uma sabedoria meramente acadêmica, mas uma sabedoria que aprende os teus princípios, os teus mandamentos e coloca em prática. Nos ajuda nessa caminhada, porque nós não conseguiremos sem a tua boa mão. Nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que diariamente precisamos da tua ajuda e dessa forma queremos viver vidas que te glorificam nos nossos lares e nesse mundo que precisa desesperadamente de ti. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, queridos.